Alô Brasil, alô mundo, alô galáxia, alô Vênus, Marte, Saturno, Júpiter. Mas hoje a nossa live ela vai para além do planeta Terra. Rafael Hungria está aqui comigo, que a cada período de tempo ele volta mais ou volta menos, né? Então ele já é figurinha carimbada aqui do canal do Fernando Betete. E o Eren Lodacos, esse é novo. Novo aqui no canal, mas daqui a pouquinho vocês vão conhecê-lo e ver a referência que ele é nesse segmento de extraterrestres, os OVNIs, não sei, até já vou perguntar, já vou começar assim. O tema da nossa live, pessoal, inclusive vocês que estão chegando agora, já podem aqui fazer as perguntas, né? Os extraterrestres já estão entre nós. Isso é uma afirmação, né? O título da live é uma afirmação. E, logicamente, eu trouxe dois pesquisadores, dois estudiosos, que confirmam essa afirmação. Agora, você que está nos assistindo, você fique completamente à vontade de duvidar e de questionar aqui os nossos especialistas. Eu falei agora há pouco, Rafael Yerren, OVNI, e lá do inglês, UFO. Eu vou começar com o Yerren. Existe ainda a terminologia OVNI, é isso mesmo? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Betete. Obrigado pelo convite. Boa noite, Rafael Hungria. Já nos conhecemos de outras paragens aí. Prazer estar com vocês, prazer estar com o seu público. Existe a terminologia OVNI no Brasil, sim. O que estão tentando mudar agora é a terminologia UFO nos Estados Unidos e no exterior, né? Para Legal. ADP, né? Que seria sobre de fenômenos, não de objetos. Mudar o nome para fenômenos, né? Mas sim, aqui no Brasil a gente continua usando OVNI, mas eu uso muito UFO, acho mais legal de falar do que OVNI. OVNI trava um pouco a língua. Agora, Erren, você tem certeza absoluta que os extraterrestres já estão no planeta Terra? E por que você tem essa certeza? Bom, eu tenho essa certeza de uma parte histórica de pesquisas, né, de alguns acontecimentos históricos que levam. Eu não estava presente, porque eu não tenho 15 mil anos por aí, mas que leva a entender, a crer que muitos saltos tecnológicos que houve na humanidade, né, devem ter sido inspirados por alienígenas, né, e muita referência que tem de povos ancestrais, com os Dogons lá no Mali, que a gente fala muito, que já sabiam que Sirius era um sistema de estrela binário muito antes de a grande astronomia ocidental com equipamentos top de linha conseguirem descobrir isso, né? Porque Sirius é um sistema estelar binário, mas uma das estrelas é completamente invisível ao olho nu. E eles já sabiam disso, sabiam inclusive a órbita que essa estrela fazia uma na outra, que é uma órbita que dura 50 anos. Então, eu acho perfeitamente plausível que eles receberam essa informação. Eles falam que essa informação chegou até eles de seres que desceram das estrelas, né? É a interpretação deles, né? Você tem os aborígenes australianos também que contam lá do tempo dos sonhos, que eles chamam, são histórias bem bonitas. E que eles falam que são histórias que foram passadas para eles da origem, sobre a origem deles, né? Como seres humanos lá na Austrália, também repassadas por seres que desceram em nuvens das estrelas. Quer dizer, nuvem porque eles não tinham referência de nave, né? Quando Colombo chegou nas Américas, os indígenas locais das Américas viram as naus, as caravelas, eles não usavam exatamente caravela, mas viram as naus dele chegando e eles não tinham referência do que era aquilo, era um barco grande com nuvens em cima que eram. Eles não tinham referências, né? Então os antigos interpretavam da forma que o vocabulário deles e que as referências deles permitiam, né? E atualmente, né, passando dessa questão histórica e falando para a atualidade, principalmente no século XX, novamente com o salto tecnológico que houve aí
entre os humanos, a gente imagina que várias dessas tecnologias têm sido repassadas por acordos entre governos e seres alienígenas, e eu acredito nisso sim. Rafael Hungria, os extraterrestres já estão conosco? E por que você afirma isso? Primeiramente, boa noite a todos, Fernando, Erhan e todos os espectadores e seguidores do canal do Fernando e aqueles que estão acompanhando nossas lives, né? Bom, com certeza, na minha opinião e convicção, por experiência própria, eles estão presentes, nunca foram embora, e afirmo algo bem polêmico. Nós que estamos aqui somos os mais recentes visitantes da Terra. A Terra foi visitada no passado por diversas espécies humanas de outras raças, porque todos são seres humanos, ou seja, são humanoides, né? Tem cabeça, tronco, pernas, braços e algumas diferenças genéticas, mas existem. Tanto é que, como o Erhan citou, em diversas civilizações antigas, isso foi registrado, né, em povos antigos, todas as culturas do mundo, sem exceção. Até aqui no Brasil, nós já estamos encontrando evidências da presença deles, né? Recentemente, encontramos um crânio alongado de um tipo de ser humano que viveu aqui na Amazônia. E de onde será que esses seres vieram e por que eles estavam aqui? Não tem registro histórico, arqueológico da presença deles, né? Então, a gente sabe que, no passado, os visitantes, ou melhor, aqueles que vieram explorar esse mundo, chegaram aqui com tecnologia muito superior à que nós temos hoje. Porque nós não conseguimos visitar os mundos além da Terra. Agora, eles conseguiram chegar até aqui. Como? Essa é a pergunta que fica. E hoje nós estamos tendo várias manifestações, como já foi dito sobre essas manifestações no passado pelo Erhan, vamos falar de hoje, né? Hoje estamos tendo aí aparições, avistamentos, muitas pessoas relatando luzes, naves que surgem no céu, alguns casos também de contatos, né? De pessoas que tiveram a presença de seres no quarto, em locais do interior do Brasil e do mundo, e também abduções, casos de viagens que foram realizadas por parte de algumas pessoas. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que foi levada e eu vi com meus próprios olhos, né, essa experiência. Foi incrível. Então, assim, eu tive experiências também no grupo que eu participo, Dáquila, já há mais de 20 anos que esse grupo já está conseguindo estabelecer algumas interações e contatos. E eu tive algumas experiências que comprovaram para mim a existência desses seres que estão aqui conosco há muito tempo. Ultimamente eu tenho percebido na mídia, principalmente vindo de fora dos Estados Unidos, já informando uma notícia aqui, outra notícia ali, objeto não identificado, ou o termo aí que vocês melhor entenderem que eu deva pronunciar aqui, do ponto de vista de pesquisa e estudo de vocês, né? Como é que vocês interpretam esse momento que a mídia começa a mostrar os arquivos, principalmente das forças aéreas, né? Relatando o avistamento desses objetos voadores aí não identificados? O que você acha, Erhan? Bom, qual é a diferença de hoje para 40 anos atrás? Hoje todo mundo tem acesso à informação muito rápida. A informação ela não está concentrada em um dono da verdade, em um, dois ou meia dúzia de donos da informação que passam o que eles querem para você. As pessoas têm, como eu disse, na mão delas uma câmera que filma, que fotografa, que grava, né, um aparelho que permite a elas mostrar o fenômeno muito mais fácil. Então, o que está vendo é um boom desses fenômenos que as pessoas estão tendo acesso, estão podendo gravar. A vontade de ex-militares, Betete, você deve ter reparado, você também, Hungria, que todos esses whistleblowers, né, essas pessoas que vão no Congresso americano e falam, eles são todos ex-militares, né? Porque dentro do serviço militar, você tem um código, né, de ética e de conduta, e que se você é militar e você rompe esse código, você pode, inclusive,
podem, inclusive, levar a cabo a sua existência, né? Você pode ser considerado traidor, tá repassando informação sigilosa, então eles só podem falar o que eles viram após o término do serviço militar deles. Por isso que é ex-coronel, ex-tenente, né? E aí eles viram cidadãos comuns, não sujeitos ao código de conduta militar, e eles resolveram falar. A outra questão é que esse é um assunto que chama muito atenção. Então a mídia está muito interessada em pautas ligadas a fenômenos, né? Eles estão, eu acho que, não sei se o Rafael concorda comigo nesse ponto, eu acho que ainda está muito, muito tímido com relação à ufologia espiritual, né? Que é algo que eu trabalho um pouco mais. O Rafael, se eu não me engano, o Rafael, você me corrige, ele é mais causístico, né? Ele é um pesquisador mesmo, mais de aparições, de fenômenos, enquanto eu navego um pouco mais na ufologia espiritual, né? Que a gente pode depois, Fernando, explicar para o seu público isso. Sim, a gente vai aproveitar. E você, Rafael, como que você interpreta a grande mídia, né, relatando isso com mais frequência atualmente? Bom, a mídia, ela trabalha dentro de uma agenda. A grande mídia e todos os outros sistemas e instituições que fazem parte desse governo oculto do mundo, que trabalha para uma certa elite, que conduz esta agenda justamente para confundir as pessoas. E, obviamente, que esse grupo que está no poder milhares de anos, né, as pessoas acham que são pessoas comuns como nós, né, seres humanos. Não. São estes que estavam aqui há milênios e milênios. Como eu disse, já visitaram, estão presentes na Terra há muito tempo. Porque as pessoas acreditam que os extraterrestres estão chegando. Na verdade, já estão aqui. Esses que são de terceira dimensão como nós. Porque a gente tem que entender o seguinte, como o Erno falou, a ufologia, ela se baseia muito na pesquisa dos objetos voadores não identificados, mas também temos a pesquisa que diz respeito aos fenômenos que conduzem para um lado mais espiritual ou de outras dimensões da realidade, que podem acontecer contatos também. Isso não é espiritismo, isso é ufologia, só que por um ângulo diferente, que a gente vai entender. Agora, tratando-se apenas dessa presença de seres que visitaram a Terra e estão fisicamente aqui conosco, nós podemos entender que existem raças extraterrestres por trás dos governos. Eles ditam o que vai aparecer e ser apresentado na mídia, né? Só que, como eu disse numa live anterior, existem facções de grupos de poder que são regidos por raças diferentes. Então, vamos lá. Eles estão apresentando na mídia agora, liberando os arquivos secretos, porque faz parte da agenda deles trazer uma ideia completamente distorcida dos extraterrestres. Porque são eles que estão querendo apresentar, justamente para causar confusão nas pessoas. As pessoas ficarem com medo, achando que vai ter uma invasão alienígena, sendo que, na verdade, eles já estão aqui há muito tempo. Então, é por esse motivo que eles querem trazer essas informações agora, inclusive colocando a ufologia como uma nova religião do mundo, porque vai ser. A ufologia vai entrar na pauta principal. Porque eles estão preparando, na verdade, um líder, que vai ser um líder político, religioso, vai buscar unificar todas essas informações e vão afirmar que os ETs existem e que virá uma espécie de salvador para esse mundo, um Messias, né? E eles vão tentar associar a um extraterrestre. É isso que vai acontecer. Por isso que eles estão preparando essa agenda aí globalista com a ufologia no meio, para deixar as pessoas já meio que preparadas para uma notícia que virá. Só que isso não tem nada a ver com a realidade extraterrestre, que vai ao encontro do que Erno disse, né, dessa ufologia mais evoluída, vamos dizer assim, né, dos verdadeiros seres extraterrestres, que estão nos visitando há muito tempo. Bom, o Erren, ele falou para nós aqui sobre tecnologia, né? Transferência de tecnologia. Será que esse aparelho aqui, né? Ele teve a sua descoberta, o seu aprimoramento através dos seres humanos de forma totalmente natural?
o seu micro-ondas, o avião, o que quer que seja aí, em termos de tecnologia, o chip, esse sinal aqui que a gente está conversando aqui agora, o computador, estamos aí enviando o nosso sinal para qualquer parte da Terra, né? Eu queria agora a interpretação de vocês dois, e se possível até com um exemplo, segundo o estudo de vocês, dessas tecnologias, né? Qual tecnologia, em que momento, em que situação e de que maneira foi transferido esse conhecimento para um ser humano e, a partir dali, ele desenvolver e descobrir essa ou aquela tecnologia. Bom, essa transferência de tecnologia, se a gente imaginar que o próprio James Clerk Maxwell, que criou as equações da relação da eletricidade com o magnetismo, isso na metade do século XIX, ele falou que ele não sabe de onde veio as equações, que simplesmente vieram na cabeça dele, né? A boa parte de nós, ufólogos espiritualistas, principalmente, acreditamos que tenha sido inspiração extraterrestre, para ele entender que chegaram à conclusão de que o avanço do ser humano depois da Revolução Industrial poderia trazer vários benefícios para o ser humano, né? Haja vista que, sei lá, até metade do século XIX, 90% da população mundial viviam numa miséria tremenda, e com a Revolução Industrial, o crescimento da economia, hoje você inverteu. Hoje você tem 10 ou 15% da população mundial vivendo numa miséria. Claro, o mundo não é perfeito, longe disso, mas melhorou muito. As pessoas têm acesso à comida, a comida nunca foi tão barata, nunca foi tão gostosa, às vezes ela nunca fez tão mal, o Betete manja muito disso, mas essas equações, a gente começa um pouquinho esses estudos, apesar de falar da inspiração para a criação da agricultura 10 mil anos atrás pela humanidade, com essas equações de Maxwell, né? Aí depois foi degrau a degrau, e eles fornecendo algum tipo de tecnologia, e a Hungria manja muito do que eu vou falar agora, que é a troca, né? O governo do país tal aceita uma tecnologia Y extraterrestre, em troca de fornecer W coisa para os extraterrestres que eles querem, né? Deixar para a Hungria falar isso. E aí você tem, o micro-ondas é um exemplo clássico disso, mas eu não sei se ele chega a ser uma tecnologia que poderia ser inspirada, porque ele foi um degrau normal da evolução da eletrônica e da descoberta dos tipos de raios que tem, além das 3 radiações iônicas lá, alfa, beta, gama, e o raio-x, né? E aí descobriram aí o micro-ondas. Foi uma pesquisa que começou rudimentar e chegou nessa descoberta, né? Mas, principalmente, eu vou, para encerrar, não ficar muito comprido da minha parte, eu vou falar só da parte bélica, né? E dos aparelhos voadores, né? Os Estados Unidos têm uma tecnologia, já nos anos 60 tinha uma tecnologia que nenhum outro país hoje tem, de velocidade de aviões, tudo bem, ainda usando gasolina, gasolina não, né? O querosene, combustível fóssil para impulsionar os aviões, mas aviões que chegavam a quase 4 mil quilômetros por hora, voando a 30 mil metros de altura. E aí vem aí o B-2B, aquele avião que parece um triângulo no céu, o próprio disco voador, né? E daqui a pouco o graal sagrado da tecnologia militar vai ser a eliminação da gravidade, né? Um mecanismo que anule o efeito gravitacional para o aparelho poder flutuar. Isso vai permitir, inclusive, um avanço na área espacial muito grande, porque a grande dificuldade é você tirar um objeto da órbita. E a hora que eles conseguirem ter essa tecnologia que a gente supõe que os discos voadores têm, que ela simplesmente ignora a gravidade, ela vetoriza a gravidade, ela usa a gravidade que estaria te puxando do centro da Terra, ela vetoriza para o lado que eles querem. Então, esse é o santo graal da tecnologia, que eles vão cobrar muito caro para entregar isso para algum governo. Vencer a lei da gravidade é bem interessante mesmo. O Rafael, quero que você responda, mas eu quero que você também acrescente aí a engenharia reversa, né? Onde que ela entra nessa parte aí, já que muita coisa tem a ver com essa tecnologia da engenharia reversa aí. Exatamente.
a gente tem que contextualizar, assim, porque tem muita tecnologia que veio desses grupos que são humanos como nós, de terceira dimensão, como a gente diz, né? Por exemplo, raças como os Anunnaki, os Greys e outras tipologias que a gente conhece, que chegaram no passado, que estão até hoje e possuem essas tecnologias. Agora, falando de tecnologia de seres muito superiores a nós, que estão em realidades muito mais altas e frequências de luz, eles manipulam tecnologia infinita, não tem limites para eles, né? Nós chamamos de tecnologia bioplasmática. E essa engenharia reversa são, na verdade, as tecnologias que estão chegando por parte desses nossos amigos das estrelas, né? Que poderiam muito bem interferir a todo momento aqui. Só que eles só fazem isso com essas tecnologias que são disruptivas, né? A gente tem saltos tecnológicos de tempos em tempos que vêm dessa intervenção deles nos governos, com algumas mentes brilhantes. Grandes inventores, na verdade, eram grandes contatados. Assim, dificilmente um ser humano comum teria tantas descobertas como, por exemplo, Leonardo da Vinci, Tesla, entre outros, né, que foram, assim, grandes mentes que estavam fora da curva. E, com certeza eles tiveram essa parceria e essas tecnologias. E quando a gente fala de tecnologia bioplasmática, é uma tecnologia que é a manipulação da luz, da frequência de luz. E é uma tecnologia que, inclusive, a gente usa o termo bioplasmático porque nós somos luz. Eles estão tentando trazer para a humanidade a tecnologia mental e a tecnologia do espírito, para que o nosso corpo possa também ser uma tecnologia utilizada por nós. É um salto na evolução muito maior do que meramente tecnologia material, né? Como a gente tem aí, esses apetrechos tecnológicos, né? Que é útil para a nossa vida material. Falando da engenharia reversa agora, eles vão trazer tecnologias, isso nós já recebemos de informação, tecnologias que vão revolucionar a questão da vida humana sobre a Terra, principalmente a saúde, prolongamento da vida, o fator genético, o nosso DNA ele precisa ser estudado melhor, corrigido, inclusive, porque existe algumas coisas que foram manipuladas no passado por parte de alguns grupos que eram geneticistas aqui e interferiram nessa tecnologia nossa, nosso corpo, né? Então, o que nós estamos recebendo de informação, lá em Dáquila, principalmente, tem a ver com essa reversão do processo tecnológico da humanidade para um caminho evolutivo, não mais destrutivo, como esses grupos tentaram, usar a tecnologia para o mal. Inclusive, tiveram várias chances, receberam conhecimento, tecnologias por parte dos superiores, né, dos mais evoluídos de outras dimensões, para terem possibilidades de ajudar a humanidade, né? Alguns deles até ajudaram com tecnologias inovadoras, mas outros, como o Erhan citou, né, acabaram usando para fins não tão positivos assim. E isso está causando um certo problema, né? Então... Bom, a polêmica aqui no chat já está bombando, né? Meus amigos, eu sou jornalista, lógico que eu falo muito sobre qualidade de vida, sobre saúde, mas eu também recebo dezenas de pedidos para abordar alguns assuntos diferentes. E o assunto extraterrestre chegou até mim. E nas minhas conexões, eu encontrei aqui 2 estudiosos desse segmento. E a gente está tendo uma rara oportunidade para você que não acredita, para você que tem dúvida, de fazer o questionamento para eles, assim como eu estou fazendo aqui nessa conversa aqui. Então, vocês fiquem à vontade aí de fazer a crítica, muita gente elogiando também, mas se você tem dúvida, o que eu sugiro para você? Faça a pergunta aqui e espere o programa acabar para você ter a sua opinião, né? Porque o que tem de filme, o que tem de livro sobre extraterrestre é impressionante, né? Então, de onde vem tanta imaginação do ser humano para abordar esse assunto aí? Fica esse questionamento aí para você, né? Porque entre semana, sai semana, alguma coisa sobre esse assunto está no ar. E não só no meu canal, raríssimas vezes, né?
mas no canal do Rafael e do R é direto isso daí. E você vê também telejornais, as grandes televisões também dedicam horas e horas abordando esse assunto. Então, onde há fumaça, há fogo, não é isso? Mas vamos lá. Abdução. O que vocês podem falar sobre esse evento, que é onde a gente percebe muitos registros, muitos livros, e aquela polêmica toda? Será que foi abduzido? O que é ser abduzido? E o que vocês têm de comprovação e de fatos registrados disso? Nós sabemos que ocorreram muitas situações no passado, inclusive na Bíblia está descrito isso. Alguns profetas, sim, alguns profetas foram levados ao céu. Ué, mas arrebatados, mas o que seria isso, né? O que seria essa ida para nunca mais voltarem? Se Deus ou os anjos levaram pessoas para o céu, então a Bíblia é muito mais fantasiosa do que a ufologia hoje. Como é que você vai explicar isso numa história? Se a pessoa não morreu e foi levada por uma obra divina ou uma tecnologia superior, né? As carruagens de fogo, enfim. Eu nunca vi uma carruagem de fogo hoje em dia, a não ser essas manifestações ufológicas, né? Então, a gente tem que se basear nos fatos. Eu pude presenciar uma abdução. Vi um grande amigo meu passar por uma experiência dessa. Eu não, mais de 300 pessoas no antigo Projeto Portal em Dáquila, nós vimos com nossos próprios olhos uma luz vir do céu. As pessoas podem até achar que eu sou doido falando isso aqui agora, mas é verdade. E eu não estou nem aí que as pessoas pensam, mas é um fato que foi vivido e temos testemunhas oculares, mais de 300 pessoas viram um grande amigo nosso ser levado para outra dimensão, uma luz desceu do céu, muitos viram a nave, isso foi presenciado lá em Dáquila. E nós temos provas disso, foi filmado, existe até um registro, né, que foi deixado no quarto da pessoa quando houve essa abdução, e nós perguntamos, mas o que foi isso? Foi uma abdução? Ele disse, não, foi um passeio, um convite, eles me avisaram que fariam isso em um contato que eles fizeram comigo, e eu fui levado à minha própria vontade. Agora, a gente sabe que ocorreram no passado situações que seres humanos foram realmente abduzidos e levados para experiências nas naves sem que eles tivessem consciência. E as experiências são diversas, são centenas de relatos e casos, né, de pessoas que foram levados para naves espaciais e descreveram a presença dos seres, viram as naves, alguns com experiências não tão positivas, outras com experiências positivas, e muitas pessoas relataram, inclusive, terem visto aqueles alienígenas, os Greys, né, dentro das naves. A gente sabe que essas experiências de abdução, que ocorreram muito na década de 50, 60, tive muitos casos nos Estados Unidos, né, de pessoas que, inclusive, diziam ser meio traumáticas essas experiências, elas não estão acontecendo mais hoje, da forma como acontecia antes, porque eram abduções realizadas por raças não tão benéficas assim, e eles foram proibidos de continuar esses tipos de experiências, né, com o ser humano, para estudar a genética do ser humano. Isso aconteceu em muitos casos, né, polêmico, mas Agora, existem as abduções por parte daqueles que são da luz, né, que nós chamamos. Você ia pegar um livro aí, se você quiser mostrar, fique à vontade e fale sobre abdução, a sua interpretação. Okay. Eu não tenho nenhuma experiência pessoal de abdução, de avistamento eu só tenho uma experiência pessoal, que foi aconteceu de 94 para 95, em Saquarema, eu estava lá passando no novo lá na casa de praia da gente, e o Hungria eu sei que ele tem uma pesquisa de campo muito avançada nessa parte de abdução. Então eu vou mais atrás dos relatos, compilar esses relatos. Esse livro aqui, Avistamentos e Abduções, não é jabá porque o livro não está à venda, tá? Ele tem digital. Esse é um livro que vai ser parte de um material de um curso que eu pretendo dar. Para quem imagina que esse fenômeno de avistamentos é recente, eu vou ler os casos aqui documentados. Tem um caso do Império Romano. Mais de um caso do Império Romano. Em 218 a.C., quando o historiador Lívio escreveu em detalhes sobre navios fantasmas vistos brilhando no céu.
Tá? Essa aqui é a ilustração do livro, dessa página que fala do Império Romano. E aí, novamente, os romanos, no ano de 74, né, Plutarco de Querone escreveu sobre um mistério nos céus que ocorreu durante uma sangrenta batalha entre os exércitos de Lúculos e Mitríades VI, na Ásia. Plutarco escreveu sobre um objeto enorme e aparentemente aceso no céu entre os exércitos e que tinha forma de um vaso de vinho e na cor de prata. Isso é documentação romana, tá? Ah, tá longe, tá bom. Aí os alemães, que são peritos em documentar tudo, já começa aqui, seguindo aqui no livro, essa é a ilustração, né, de um documento que saiu no jornal da cidade, em 1561, a cidade, no caso, é Nuremberg, na Alemanha, né, em que eles presenciaram, no dia 14 de abril de 1561, eles presenciaram uma batalha nos céus. Eu vou ler aqui a parte que está escrita, traduzida para o português, no jornal local da época, né. Todos começaram a lutar entre si, as bolas de luz que tinham nos céus, né? De modo que os globos que estavam perto do Sol voaram para os que estavam em ambos os lados, e a partir daí os globos que estavam longe do Sol, nas hastes pequenas e grandes, voaram em direção ao Sol. Além disso, os globos voaram para frente, para trás e entre si, lutaram e travaram luta por mais de 1 hora, e quando o conflito dentro e fora do Sol era mais intenso, eles ficavam tão cansados que todos, como dito acima, caíam do Sol sobre a Terra, como se todos estivessem queimando. Então, isso é um relato de 1561. Então, assim, não é nada... é coisa recente aí, de Hollywood. Aí eu vou seguindo aqui com relatos, você tem aqui a gente fez as ilustrações dos relatos de avistamento e de abduções. Esse aqui é um caso muito... Deixa eu ver se eu consigo ver a imagem aqui, ó. Que caso muito famoso na África, muito estudado, que várias crianças viram ao mesmo tempo uma nave que pousou no quintal da escolinha delas e conversaram com os seres, e essas crianças foram submetidas a psicólogos depois, e hoje já adultas, elas continuam afirmando a mesma coisa. Aqui o caso do ET de Varginha, que as pessoas ridicularizam, mas é um dos casos ufológicos mais estudados do mundo, mais importantes do mundo, né? A Operação Prata, que tem dezenas de informações de abduções que não foram presenciadas por mim, sequer são de pessoas que eu conheço, mas que são resultados de estudo meu. Eu estou me divertindo aqui com os comentários aqui, divertindo no bom sentido, né? Agora, o que a gente pode falar em relação... É um assunto muito fácil de ser ridicularizado. Mas eu sou igual o Rafael Grilo, não tô nem aí, não tô preocupado, não. Eu estou fazendo um paralelo aqui, que eu tenho essa profissão privilegiada, né? Eu já fiz várias lives sobre exorcismo, né? E com padres, logicamente, inclusive padres que representam dentro da linha do Vaticano a autoridade para praticar o exorcismo, né? E também nesse mesmo formato de lives, as pessoas dizendo que não existe o demônio, que não existe o espírito possessor ali. Acho que a gente tem que realmente, né, termos aqui o bom senso, fazer a pergunta e questionamento. Se você não está gostando, logicamente você fica à vontade para sair. Agora, eu volto com um tema que eu acho que faz um pouco... Acho que, na verdade, é os dois, né? Porque de documentação, meus amigos, documentação. Vocês pesquisam. Eu não sei se vocês já foram para fora do país em eventos, né, onde se concentra aí os estudiosos, né? Agora, cadê aquela matéria jornalística? Ó, saiu, está aqui, é inquestionável. Essa matéria, do ponto de vista jornalístico, como foi lá o Titanic, teve tudo aquele acontecimento, ou às vezes uma questão de tragédia, está ali, é irrefutável. Com todos esses registros, que para mim agora é novidade, né? Esses relatos lá da época de Cristo, né? Lá da época de Roma, isso para mim já é novidade, ou seja, naquela época você tinha uma população do planeta minúscula e não tinha celular, não tinha absolutamente nada. Então ali foi um grupo de pessoas que registrou isso, né? Mas vocês que viajam o mundo inteiro e pesquisam, não saiu aquela matéria, olha,
existe e ponto final? Por que sempre tem essa dúvida? Na verdade, esse material já existe. Também, novamente, já visto até esses, a gente estava falando dos whistleblowers americanos. Tem também nesse livro aqui, Avistamento de Abduções, um caso do USS, o porta-aviões, né, norte-americano, Ronald Reagan, que está nos arquivos da Marinha Americana. Foi um avistamento de um OSNI, né, objeto submarino não identificado, que subiu do lado do porta-aviões. Eles ficaram 5 minutos em contato visual com os seres que saíram na beiradinha, como se fosse uma varandinha do disco voador, né? Ficaram 5 minutos, eles escrevem como sendo Grace, e eles voltaram para o interior da nave e subiram numa velocidade na física newtoniana normal, uma aceleração que esmagaria qualquer ser humano, né? Uma aceleração de 0 a 20 mil quilômetros por hora em um segundo, né? Mas eles têm a tecnologia para que isso não aconteça. A gente não sabe qual é essa tecnologia, a gente não entende como isso acontece, né? Então, o que você está falando, Betete, é que a grande mídia não fala. A grande mídia fala quando é para ridicularizar, e aí o Hungria pode falar de cátedra disso, né? Porque ele tem uma pesquisa que tem um ser que, entre os ufólogos, não que os ufólogos concordem, sejam unânimes em tudo, entre os ufólogos é levada muito a sério, né? É um caso que o mundo inteiro pesquisa, mas que um canal de televisão pegou a história, ridicularizou e virou uma piada, né? Então, a grande mídia não mostra isso, mas a pesquisa e a pequena imprensa e o intercâmbio de informações entre os ufólogos é gigantesco. Que nem fala lá o guru do Himalaia, o dia que o fator William Bonner. As pessoas vão acreditar no dia que começar o Jornal Nacional e o William Bonner fala: boa noite, hoje desceu um disco voador na Praça da Sé. Aí todo mundo vai achar que é verdade, né? Então, enquanto isso não acontecer, vai ficar entre os pesquisadores. Só para encerrar a minha parte, eu tinha bastante dúvida de uma pesquisa que o Rael sabe muito bem qual é o ser que eu estou falando, lá de Dáquila. Eu também era bastante contaminado pelo que a imprensa dizia e ridicularizava desse ser, até que num episódio de um programa, eu vi um pesquisador mostrar as imagens da câmera, não as imagens que foram ao ar, as imagens da câmera tratadas de forma forense, né? E eu fiquei abismado com o que eu vi, né? Então não que eu achasse ridículo, mas eu tinha umas certas dúvidas do que seria. Mas depois que eu vi essas imagens, que não são montagens, né? E aí você questiona realmente o que é aquilo, né? Eu interpreto como sendo alienígena. Tem uma corrente grande que interpreta como sendo intraterrestres. Tem gente que interpreta como sendo gnomos, como sendo duendes, né? Então, a interpretação mais plausível para mim é alienígena, né? Então, assim, eu estudando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, eu cheguei a essa conclusão. Talvez eu não esteja certo, mas para mim parece a conclusão mais plausível. E você, Rafael, cadê a notícia impactante que vai dar em rede planetária todos os telejornais? Ela já está pronta para ir ao ar? Bom, essa questão, ela vai ao encontro daquele primeiro tema que a gente comentou da mídia, né? Porque existe, sim, uma filtragem na mídia. O que pode ser falado, o que não pode. Isso para todos os assuntos, tá? Não é só sobre ufologia, não. Eu volto à pergunta para um médico ou para um grande pesquisador que sabe da verdade com relação à saúde. Por que a grande mídia não revela a cura de certas doenças que já existem? Mesma coisa, né? Então, só para fechar a ideia, existem interesses escusos, né, dentro dessa agenda de impedir uma informação que vá trazer um despertar e uma mudança abrupta na consciência humana com relação a todos os assuntos. Imagina, se você abre a possibilidade dos líderes mundiais colocarem seres que podem estar vindo aqui nos visitar, com conhecimento, tecnologia e possibilidade de ajuda real para a humanidade, eles perderiam totalmente o poder deles. A humanidade receberia orientação
e um impulso, como sempre aconteceu no passado, de grupos que estão muito além e querem nos ajudar. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E de tempos em tempos eles fazem isso. Então a mídia está na mão desses controladores do mundo. Tanto é que eu tive essa experiência, nosso amigo disse, né? Eu estava presente nessa ocasião, já tinha tido algumas experiências de contato particulares, né? Só que eu não posso impor a minha experiência para ninguém. São crenças das pessoas, eu não posso impor a minha verdade para ninguém. Eu vivi. Quem não viveu, nós respeitamos que você nunca vivenciou algo diferente. No dia que você vê uma nave pairando sobre sua cabeça, com seus próprios olhos, todos vão achar que você é louco. Só que você viu. Não adianta você também querer provar para os outros que é verdade, que ninguém viu, só você. Então, nós fizemos uma proposta para a mídia na época, porque todo mundo falava, né, do Urandir lá atrás, e a mídia mesmo questionou e disse assim, nós queremos ter uma experiência e registrar isso para que seja passado em rede nacional, ao vivo. Né? Depois eles mudaram de ideia, porque não dava para fazer ao vivo, eles gravaram, foram até lá, foi permitido essa experiência, e muitos que estavam lá, todos os bastidores foram filmados, registrados, nós temos tudo registrado. 4 emissoras de televisão, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV, só a Globo que amarelou, né? Não quis. Todas as outras foram para filmar um ser extraterrestre que se manifestou, estava se manifestando e ainda se manifesta para todos, constantemente. Chega a ser uma piada isso, porque para nós é natural. Né? Atualmente? Atualmente. Nós convivemos com eles, não é um só, são 49 raças. Temos isso de forma natural, porque é o nosso trabalho lá, né? E a mídia foi lá. O repórter da Record chegou lá, eles acharam que iam fazer uma matéria, né, para desmascarar a situação e viram a realidade. O cara filmou o ser na frente dele, cara a cara. A gente tem isso gravado, eu até mostrei na outra live, mas existe toda uma perícia que foi feita por parte do documentarista, um youtuber aqui famoso, ele fez uma série de vídeos para desmascarar esse fenômeno. A pergunta é, por que a mídia televisiva levou a matéria com o intuito de distorcer, difamar, causar sensacionalismo e colocar tudo como chacota e piada? Eles poderiam ter mostrado isso, e mostraram, o pior de tudo é que eles mostraram a filmagem do ser, só que eles conduziram a coisa de uma forma totalmente manipulada, né? Agora, foi um furo de reportagem. Esse cara, foi o repórter da Record, foi o primeiro repórter no mundo que esteve frente a frente com um ser extraterrestre, entrevistando ele. Que repórter não gostaria disso? Para sua carreira, para o seu currículo, né? Mas quem manda na emissora e quem está por trás da mídia brasileira e mundial jamais ia permitir algo desse tipo, né? Senão ia abalar as estruturas de todos os meios possíveis e imagináveis. Então, inclusive, foi feito um desafio para a mídia. Quando eles quiserem voltar para apresentar ao mundo, à luz do dia, as 49 raças e os seres ao mundo estão lá, esperando. Vamos ver quem vai ter coragem e culhão para fazer isso, né? Opa! Bom, então eu vou lançar um desafio aqui agora. Ele falou, hein? Ele acabou de falar. O R, ele tem muito conhecimento nessa parte cinematográfica. Então, eu falei que eu vou lançar um desafio. R, você aceita conhecer esse local e você levar lá aqueles equipamentos, né? Que como você tem bastante conhecimento na área de cinema e de fotografia, gravar, conversar, até porque, como você também é um estudioso, eu tenho certeza que seria uma experiência inesquecível e importantíssima para você. É que nós vamos com uma equipe, o Rafael sabe quem são as pessoas da equipe, e uma das pessoas da equipe tem uma limitação de tempo extraordinária, assim, uma pessoa que trabalha de segunda a segunda, 20 horas por dia, uma responsabilidade bilionária. Um evento desse... O convite foi feito, todos podem ir, não existe restrição, né? Agora, existe toda uma programação, a gente trabalha junto a eles, né?
e eles programam algumas, não precisa ser lá, pode ser qualquer lugar do Brasil, na verdade, né? Mas lá é mais fácil para ter essa, por causa da energia do local, né? Agora, a polêmica em si não é nem essa questão, porque assim, se você for lá fazer um documentário, entrevistar as pessoas e até presenciar os fenômenos, você vai sair de lá, né, assim, convencido, tá? Porque é algo natural. Imagina se chegar numa cidade onde todo mundo foi contatado, milhares de pessoas. Foram mais de 1.700 pessoas que tiveram essa interação, viram o ser. Inclusive, um amigo meu, ontem, me mandou mensagem, quase chorando no WhatsApp, dizendo que teve uma experiência lá, eu não pude estar presente, e eles viram o ser se manifestar na frente deles. Foi incrível, né? Então, assim, você perguntou da mídia, né? Mas por que a mídia não apresenta a matéria definitiva e tudo mais? Eu creio que um dia isso vai acontecer. Vai acontecer porque não vai ter saída mais. Isso vai chegar num ponto que não tem como escapar, né? Agora, nós não temos exclusividade. Nós lutamos muito para chegar nesse ponto de trabalho que esse grupo de Dáquila alcançou, né, essa possibilidade de estar em parceria e contatos, mas muitos pesquisadores do mundo estão tendo a mesma experiência. Alguns nessa parte mais física, direta, né, que você consegue ver, gravar, escutar fisicamente, outros nessa parte mais espiritual, como a Aaron disse também, existem muitos médiums, canalizadores, pessoas que têm esse contato espiritual também. Então, não é só nessa esfera aqui da realidade que estamos, existem outras possibilidades, são centenas de pessoas, milhares, né, de pessoas que conhecem, sabem a veracidade disso tudo. Então, a mídia, na verdade, será que ela tem o poder de determinar alguma coisa? Inclusive, o maior livro da história, que é a Bíblia, foi o maior registro dos repórteres e pesquisadores do passado. Os 4 evangelhos, por exemplo, que registraram a presença de um ser que não era deste mundo, segundo ele disse para os próprios repórteres na época, né? Meu reino não é deste mundo. A casa do meu pai tem muitas moradas. E ele voltou para o céu, né? Está lá no céu, né? Está vivendo no céu. Bom, então o registro já foi feito. A Bíblia é o maior registro extraterrestre que a gente tem hoje no mundo do passado. Então, quem tem olhos para ver, que veja, né? Como o próprio Cristo disse. Bom, inclusive, em uma recente live aqui com o Rafael, ele também me convidou, e eu deverei ir, né? Na minha agenda está disponível em janeiro, então até lá em janeiro eu dou uma ligada para o Rafael, se coincidir aí com o R, a gente vai, 1, 2, 3, vai o quarteto, né? Vai o quarteto, vai o trio do R lá, e eu vou junto lá. Aí a gente registra. Vocês aí sabem, nosso canal muito interessante. ou explode, né? Você sabe que na época, em 2010, quando aconteceu esse fato, 2010, hein? O ser tinha feito um teste com o repórter. Foi muito engraçado, porque ele disse assim, você vai estar com uma concha na mão, essas conchas de praia, de mar, concha, e você vai ter que vir até mim e entregar essa concha na minha mão. Algo tão simples, pô. Você não iria, diante de um ser extraterrestre, entregar na mão dele, filmando a concha na mão dele? Todos os repórteres amarelaram. Ninguém quis entregar. A gente tem gravado isso, filmado. Como é que um repórter vai fazer uma matéria e fica com medo de um ator que está escondido no mato? Gente, é uma piada, né? Vocês gravaram esse making off aí, Rafael? Tenho tudo gravado. Depois eu vou te passar um link para você ver em off, nos bastidores. Você vai assistir a perícia que o rapaz fez lá. De todos os vídeos, todas as gravações, você vai ver. Você vai gostar. Mas, assim, foi muito engraçado. Ele disse que esse era o teste da concha. E a emissora de televisão, na época, que conseguisse entregar a concha para ele, iria ter uma entrevista à luz do dia apresentando os seres e as 49 raças extraterrestres dimensionais para a humanidade. E eles não fizeram. Aí eles disseram o seguinte, olha, então, já que ninguém quis, né, todos ficaram com medo e a mídia amarelou, vamos deixar essa possibilidade para o futuro. Eles não deram ainda um prazo, né, mas eles falaram que esse teste da concha vai voltar. Então, quem sabe, né, vocês... Bom, a gente está chegando aqui ao final já, está bastante
interessante que nosso bate-papo. Eu vou terminar aí com um tema para que vocês dividam essa parte final aqui. Qual que é o grande desafio que vocês enfrentam nesse segmento de informações, né? E vocês aqui são pessoas que assumem mesmo a convicção de cada um, né? Então, qual que é o grande desafio agora, principalmente nesse momento, né? Que parece aí que está tudo meio invertido no nosso mundo. Qual que é o grande desafio aí, R? Bom, eu já não considero desafio, nunca considerei a opinião dos outros, né? Ninguém precisa acreditar em mim e eu não preciso provar nada para ninguém, né? Então eu faço a minha pesquisa, divulgo aí nos meus livros, quem quer ler, lê, quem não quer ler, não se interessa. Tem gente que não se interessa pelo assunto também, assim, da mesma forma que eu não tô nem aí para futebol, não sei nem se é nome de um jogador da seleção brasileira, tem gente que acha isso um absurdo. Então, eu acho que o desafio hoje é você filtrar informações, que está muito avançado, essa parte de efeitos especiais e tudo mais, parece que eu estou falando uma balela, mas não é não. Está muito fácil de, domesticamente, você fazer um vídeo muito crível do ponto de vista técnico, né? Tá muito fácil isso. As pessoas querem aparecer. Outra coisa que com a popularização desses fenômenos, é uma conclusão minha, tá? Muita gente que é carente de atenção cria histórias dentro de si, interpreta as coisas eu recebo muito material, muita foto de, olha, veja bem, isso é um ser que eu vi, do lado tem uma fada. E, pô, quem entende um pouco de fotografia sabe que o cara tirou uma foto à noite no flash, estava chovendo e tinha uma siriluia, aquele cupinzinho voador do calor do lado lá. Então você tem as pessoas querendo ter conteúdo sobre isso, e você tem que tratar essas pessoas com respeito, né? Esse é um desafio, principalmente onde eu trabalho atualmente, que eu recebo milhares dessas informações por mês, né? Consome um tempo danado de trabalho vendo isso e filtrando. Esse é um desafio, e seria para mim muito mais do que um sonho conseguir ter a oportunidade de ir, por exemplo, até a Hungria lá com o pessoal dele e ter esse acesso que eu nunca tive, como eu falei, eu nunca tive um avistamento de ser, eu vi um avistamento de nave uma vez na minha vida, né? O resto é tudo pesquisa que eu faço, não tenho experiências pessoais, né? E eu não teria medo, não, eu iria com o maior prazer, não acho que estão lá pro mal, e eu entregaria a concha na mão do extraterrestre lá, ia pedir uns conselhos, e se depois não acreditassem em mim, não tem problema. Para mim, eu levaria a informação para mim. E legal. Aí, Rafael, qual que é o teu grande desafio? Ou você não tem? Não, acho que o grande desafio de todos, né, inclusive meu, é conseguir continuar buscando conhecimento para romper essas limitações que o sistema nos coloca. E eu vou dizer algo mais aqui. A presença desses seres do bem, esses extraterrestres que estamos falando aqui na Terra, é para isso. Eles não estão aqui para fazer nada hollywoodiano. É tudo balela, essa parte da ufologia dos extraterrestres hollywoodianos, né? A presença deles aqui é para esse desafio maior, que é ajudar a humanidade a sair dessa escravidão, esse sistema que deixa a gente completamente adoecido, perdido, né, miserável, a gente sempre nessa frequência, nessa energia de lamentação, de doença, de envelhecimento, morte, sem fim. E eles querem interromper esse ciclo, trazer não só prosperidade, tecnologia, mas trazer vida eterna para todos nós. É isso que está faltando, porque lá atrás, quando Jesus Cristo veio trazer a Boa Nova, foi isso que ele veio trazer, mas infelizmente foi muito corrompido, né, até hoje. E as pessoas que acreditam nos anjos, em próprio Jesus Cristo, em Deus, estão acreditando, na verdade, nos extraterrestres, né? Porque que eu saiba, nenhum anjo é da Terra. E Deus também não está na Terra. E Jesus Cristo veio
de julgar como filho de Deus, então ele poderia ser chamado de um extra, o maior dos extraterrestres que nós conhecemos, né? Então, gente, é a questão de abrir a mente, de entender por um ângulo, não como a gente foi manipulado pelos filmes, deixaram a gente com medo, né, dessas coisas, por essas falsas narrativas. A gente tem que buscar conhecimento, pesquisar e buscar experiência também. Como eu fiz, eu fui buscar experiência e tive experiências, então eu não tenho dúvidas, né? Então o desafio, que eu sei que é o maior desafio de todos hoje, é a gente buscar conhecimento e buscar por nós mesmos a experiência e a nossa evolução, não dependendo nem de autoridades, de governos, de mídia, de quem quer que seja, que fale o que a gente tem que fazer, pensar, sentir, né? Porque a gente está cansado disso daí, em todas as áreas. Então, o desafio é esse. Todo o esforço que o Fernando faz, por exemplo, com relação à saúde, né? A parte que a gente sabe, tudo, a pesquisa nutricional, enfim. É a mesma coisa com relação à ufologia. Nós estamos buscando a verdade e buscando entender por que eles escondem de nós a possibilidade desses caras estarem aí para nos ajudar também, em todos os sentidos, né? Então, o maior desafio é este, mas nós vamos romper com esse desafio, essa limitação, porque a gente sabe que as coisas vão mudar para melhor, com certeza. Meus amigos, eu lancei esse desafio aqui para o R, e o Rafael aqui numa última live, aqui uns 30, 60 dias, ele fez o convite para eu conhecer lá também e ter essa experiência que fica ali perto da cidade de Campo Grande. O Rafael, mas essa possibilidade de conhecer e ter essa experiência, ela não é somente aqui para o Fernando e para o R. Você tem algum sistema que um cidadão comum possa presenciar esse evento? Bom, o que acontece? O Dáquila, ele não é um local que as pessoas vão lá para ter, não é a Disneylândia, vamos dizer assim, dos extraterrestres. Muita gente acha que vai lá só para ver e tudo mais. O que acontece? Existe todo um entendimento, né? E é aberto a todos que estão em busca, como a gente sempre diz, de algo melhor para a sua própria vida, porque a gente pesquisa de tudo, não só a parte da ufologia. Nós buscamos conhecimento em todas as áreas, né? E o objetivo é romper com o que está estabelecido como dogma, na ciência, enfim, todos os setores, né? A questão da presença deles, todos podem ter sua experiência, todos. Lógico que eles não querem fazer show, espetáculo, eles querem conversar com aqueles que têm pureza na mente e no coração, eles falam. Pessoas que querem ajudar a humanidade, que a presença deles aqui está em parceria com a gente. Que eles poderiam agir diretamente, mas eles precisam até de pessoas que vão estar lado a lado, né, e fazendo, vamos dizer assim, esse meio de campo. Imaginem vocês, pessoas comuns, com suas profissões, engenheiros, advogados, médicos, nutricionistas, enfim, em todas as áreas, não precisam ser ufólogos. Se todas essas pessoas tivessem a oportunidade de ter um contato, de receberem conhecimento, informação, poxa, imagina, na área da saúde, o que nós receberíamos de conhecimento para conseguirmos realmente vencer as doenças e várias limitações tecnológicas que nós temos. Gente, é uma coisa absurda isso, a possibilidade que está em nossas mãos. Então, o que Dáquila está buscando? Abrir caminhos para isso, para que pessoas como nós, todos que estão em busca de conhecimento, todas as áreas, tá? Em todas as áreas, até o ateu pode ter sua experiência e tirar suas dúvidas. Mas qual o objetivo? É só ter o contato? Não. Eles não estão preocupados em provar para alguém que eles estão aí. Porque se fosse provar, já teriam aparecido, né? Mas eles vão identificar quem são as pessoas que realmente querem estar com eles nessa experiência, até para conseguir ajudar a humanidade de forma diferenciada, né? É isso que eles buscam. Por isso que eles estão aqui, e é por isso que eles prepararam diversas pessoas desde a infância. Por isso que muitas crianças, e muitos como nós, tivemos esses contatos de naves, de luzes, de seres aparecendo às vezes no quarto, ou situações milagrosas, né, entre aspas, que ocorreram em nossas vidas, são eles agindo através de pessoas e fazendo contato conosco de forma indireta. E essa é a busca fidedigna que nós estamos querendo, né, entender a realidade.
Então, sim, Fernando, todos podem ter esse contato, essa experiência. Todos. Não é privilégio de ninguém. Eu já tive oportunidade de ver senhoras de casa, pessoas sem estudo, pessoas formadas, pessoas inteligentes, pessoas mais limitadas intelectualmente, tendo essas experiências. E eles conversam com todos, em grupo, individualmente. Lembrando que a gente tem que ter também a mente aberta, né? Uma preparação, até um treinamento energético para conseguir estabelecer com mais proximidade esses contatos. Existe toda uma orientação, né, que a gente passa, todo um treinamento que é feito. Às vezes acontece rápido, às vezes demora um pouco, né? Mas para cada pessoa é um processo diferente. Então, sim, tá? É possível. Eles estão aí para falar com todos. Mas o objetivo deles não é espetáculo, né? Não é show, não é Disneylândia, como a gente diz, né? Não é o Mickey que vocês vão encontrar lá na porta. Não. É uma coisa bem mais séria, tá? É um trabalho muito sério e eles estão querendo pessoas que vão representar um trabalho de mudança no sistema. A sua mensagem final, quem quiser entrar em contato contigo na rede social, fique à vontade aí para você deixar seus contatos, depois o Rafael fala aí também a sua mensagem final e os contatos. Legal. Obrigado, Betete. Seu canal é bastante grande, bastante significativo, então esse é um tema que não é a sua vertente principal, mas acho que é legal o pessoal conhecer, né? O Hungria falou, ouçam essa live aqui com a cabeça aberta. Não precisa acreditar, porque eu também posso não acreditar num monte de coisa que vocês aí acreditam. Então, a gente busca pesquisar, busca entender melhor, a gente se surpreende, retifica uma informação que a gente tinha aqui, ratifica outra informação que a gente já tinha. Muito obrigado. Eu não tenho rede social pessoal, eu criei uma rede social chamada arte.espiritualbr no Instagram, onde eu fazia as minhas artes canalizadas, que eu não estou fazendo mais porque dá um desgaste físico muito grande, meu nariz sangra, eu parei. Mas lá tem os meus livros de ufologia. Muito bom, legal. Bom, gente, quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, tem o meu canal no YouTube, né, Rafael Hungria, e meu Instagram, Rafa Hungria Dáquila. Fácil de encontrar. Depois a gente passa as informações para vocês. Foi um prazer participar dessa live, trocar essas ideias, né, polêmicas. E é isso, gente. Respeitamos a todos, tá? As crenças, as opiniões. Ninguém aqui está querendo impor nada para ninguém. São apenas estudos, pesquisas, experiências que todos podem ter e realizar. Obrigado, Fernando. Obrigado, Erren. Valeu demais. Bom, então eu vou deixar aqui no Saiba Mais o contato aí dos nossos convidados. Eu só queria terminar aqui respeitando a fonte, né? Eu acho que ainda vale a fonte, o sigilo da fonte da informação. Vocês que me seguem sabem que eu entrevistei centenas ou até mesmo milhares de médicos, né? E eu posso dizer com toda certeza para você que me segue que sempre quando eu estou em contato com aquele médico, a gente vai, né, conversando, virando um pouquinho mais amigo, e eu posso te garantir que aqueles médicos que participam aqui, não todos, né, mas aqueles que você respeita e que tem bastante visibilidade, e vou respeitar o sigilo deles, né, eles acreditam em extraterrestres. Quando esses profissionais da área da saúde tiverem a oportunidade e o interesse de revelarem, logicamente o canal do Fernando Betete estará aberto aqui para revelar. E eu tenho certeza também que muitos artistas, muitos formadores de opinião já têm declarado o acreditar ou o não acreditar. E aí, você acredita ou não acredita em extraterrestre? Muito obrigado pela live. Um forte abraço a todos e até nosso próximo encontro.